Aí que Deus começou a falar comigo, levantando homens e mulheres, falando coisas que eu não entendia. E nos dando essa oportunidade maravilhosa de poder trabalhar servindo a Igreja de Jesus Cristo. Este ano agora, 2024, vai fazer 7 anos que nós chegamos ali em Portugal. E hoje a Igreja de Jesus Cristo tem ali sete congregações. Nós estamos no norte de Portugal, na Lousada. Estamos na divisa com a Espanha, em Elvas. Estamos no centro-sul, e é Setúbal. Estamos no sul de Portugal, que é Santiago do Cacém. Também no sul temos Grândola, uma outra cidade onde temos igreja. E no Grande Lisboa temos em Amadora, que é a nossa sede nacional hoje, e Almada, que é depois do Rio Tejo. Então temos aí 7 igrejas para a glória de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! A igreja de Setúbal nasceu e comecei indo lá buscar um rapaz que estava desviado da igreja. Eu fazia 180 quilômetros cada culto para buscar ele, para buscar uma única alma. Então, ele não tinha como vir, eu ia. Era 45 quilômetros para ir, 45 para vir, e depois do culto fazia o mesmo trajeto para levar ele em casa. E aí reuniu-se mais outras famílias que começaram a aceitar Jesus, a vir, e nós fazemos uma lotação então em um carro de 7 lugares e trazíamos eles para o culto. E assim já não dava mais para trazer todos no carro. Nasceu a igreja de Setúbal. Hoje está lá o presbítero Paulo Camilo da Silva, que é o pastor da nossa igreja de Setúbal, uma abençoada igreja. A igreja em Elvas, nós viajávamos 450 quilômetros para levar a Santa Ceia para um casal e fazer culto doméstico nas casas, e disso nasceu uma igreja. Em Lousada viajávamos 700 quilômetros para levar a Santa Ceia para 2 famílias, e hoje nasceu uma igreja. Então, Jesus é quem faz essas coisas. Comigo veio, além da minha família, o irmão José Paulo Caetano Gonçalves, é um português alentejano. Alentejo seria como dizer assim: esse aqui é um brasileiro gaúcho. Então, o alentejano até é muito parecido com o gaúcho. É do sul de Portugal. Com José Paulo, Deus fez uma obra linda na vida dele. Ele chegou na igreja, ele disse que chegou no fio da navalha, pois já havia tentado se suicidar. Na família dele, só na família dele tem 9 suicídios. Então só na família dele 9 se suicidaram. E ele era o próximo da lista. Mas aí encontrou Jesus. Viveu 40 anos no Partido Comunista, 40 anos dependente ou viciado no tabaco, no cigarro. Vivia igual um animal. Quando fomos à casa dele, não dava para beber um copo d'água lá. Eu nunca havia estado em uma casa em uma condição tão precária. Jesus libertou ele, lavou ele com o seu sangue precioso, e agora ele veio comigo ao Brasil e casou com uma gaúcha ali de Caxias do Sul.
E levou já para Portugal, já está lá. Hoje estava me ligando. E quando o apóstolo Paulo fala que sentia dores de parto para que Cristo fosse gerado na vida de as pessoas, eu sei que os irmãos devem ter essa experiência. Quando ele aceitou Jesus e começou a caminhar, ele me ligava muitas vezes o dia. Não dá para dizer quantas, porque eram muitas vezes. Dizendo que não ia conseguir, que não ia conseguir ser crente, que não ia conseguir se libertar do cigarro, que ia desistir. E era um acompanhamento direto, ligações e mensagens, cuidando do irmão José. Pegava momentos de cansar mesmo. Cansava com José. Aí ele começou a ler a Bíblia, ele leu a Bíblia em 30 dias, ele leu toda a Bíblia. Quando terminou de ler a Bíblia, trouxe a caixa de tabaco, de cigarro e disse para mim: pastor, pode botar fora, que eu vou me batizar, nunca mais vou fumar. Não fumou mais. Ele já leu todo o material do ministério que nós temos, ele compra tudo, é o maior consumidor do ramo da videira lá em Portugal, ele compra tudo, lê tudo, lê mesmo. Aleluia. E em um culto que estávamos lá, o irmão José, a glória de Deus foi tão grande, ele caiu de joelhos e Jesus batizou com o Espírito Santo. Glória a Jesus. E esse cuidado foi se estendendo, cuidando dele, cuidando tanto que acaba sendo mesmo um filho. E agora, para ele vir ao Brasil, eu levei ele para comprar um terno, comprar gravata, camisa, sapato, ajudei ele a se vestir, levei no barbeiro, cabeleireiro, né, para ajeitar ele para o casamento. Ele tem pouco cabelo na cabeça, mas nas orelhas, no nariz, misericórdia. Era muito, né? Levamos ele, preparamos ele, passei creme naquela careca dele, botei a gravata. É um filho. Levamos para a igreja e ele casou. Foi uma coisa muito maravilhosa. Glória a Jesus. Então, ganhar alma é algo maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Isso que a Bíblia diz que quem ganha alma é sábio. Conformosos os pés daqueles que anunciam coisas boas. A irmã Maria da Luz, quase 80 anos de idade, aceitou Jesus como Salvador. Depressiva, uma mulher triste. Eu dando escola bíblica, pastor Elias, dando escola bíblica, nossas lições, e ela chorando dizia: por que eu demorei tanto tempo para ouvir isso? Quase 80 anos de idade, a Maria da Luz. Ela quer vir ao Brasil com Deus. Ela disse que na próxima viagem ela quer vir. E assim Jesus está fazendo. Estávamos agora numa consagração, entrou um jovem na consagração. Estávamos orando do início da consagração até o meio-dia. Aquele jovem sentou, cabisbaixo, e eu continuei orando. Ele ficou 1 hora aproximadamente sentado. Quando eu vi que ele fez menção para ir embora, eu levantei de joelho e fui ter com ele. E ele então começou a falar, um jovem, 20 anos de idade, já com um indício de depressão. Imagina, 20 anos de idade, sem vontade de viver, uma coisa terrível. Conversei com ele, falei de Jesus. Fiz o convite para ele aceitar Jesus. Ele disse que gostaria de aceitar Jesus. Ele entrou para dentro do templo.
Convidei os irmãos para orar por ele. Ele já veio no culto à noite, agora está fazendo discipulado para descer as águas. Então é maravilhoso ver isso que Jesus faz. É maravilhoso ver essa ação poderosa de Deus. É a bondade de Deus para conosco. Neste ano 2023, a igreja teve duas grandes conquistas ali em Portugal, que foi também a compra de 2 templos próprios. Foi comprada a nossa sede nacional, ela fica no Grande Lisboa, um imóvel de 2 pavimentos, muito abençoado mesmo, tem 2 pisos e em um local ótimo, próximo de Comboio, que seria um comboio, é um trem que vai até a França ou passa pela Europa. Então, é o comboio e o metro, que seria um metrô que anda dentro de Lisboa, toda Lisboa. Tem ali também umas 19 linhas de ônibus, para tudo junto. Um fluxo de pessoas muito grande. E um imóvel, Deus nos deu abaixo da metade do preço do mercado. Foi uma aquisição de Deus maravilhosa. Aleluia! Em Santiago do Cacém havia o Banco Montepio, fechou as portas já há alguns anos e deixou o imóvel fechado, anunciou para a venda e concordou em vender para a igreja financiada, vender o valor que estamos pagávamos de aluguel, nós estamos pagando então de prestação. Temos um imóvel lindo lá que só em ar-condicionado o banco investiu quase 30 mil euros. E nós somos a única igreja lá da cidade, E é a igreja onde mais temos portugueses salvos em Jesus Cristo. Santiago do Cacém. Então isso Deus está fazendo, isso é coisa que Deus faz. E eu glorifico a Deus porque a igreja, o Senhor Jesus tem esse sentimento de fazer missões, de investir na obra missionária. E o ID de Jesus é por todo mundo. E nós precisamos fazer isso. Amém? Eu estou como supervisor da Europa, por misericórdia de Deus. Então, nós temos igreja também na Itália, e agora está havendo um avivamento ali onde está o missionário Rodrigo Sico, em Empoli, de Firenze ou Florença. Florença é a cidade onde Savonarola foi queimado, na frente da igreja. Lá onde está o missionário Rodrigo Sico. E também estamos na Inglaterra, agora em Brighton, onde está o missionário Cleiton, que é aqui de Santo Anjo, está lá. Estive com ele lá 2, 3 meses atrás. E assim a obra de Deus vai avançando. Então, um pequeno relato do trabalho, da obra do Senhor Jesus ali no país de Portugal. Há muitas coisas lindas que Deus fez. Jesus curou um menino de leucemia. Foi algo maravilhoso. Deus levantou. A mãe dele estava num culto de oração, um dia de oração, orando. E o filho no hospital, já estava há dias. O nome dele é Carlos. O nome do menino era Carlos, do pai também Carlos. E aquele dia a oração terminaria às 9, mas o Espírito de Deus tomou conta e fomos quase até às 10 horas da noite. Uma glória. E aí Deus falou em profecia com ela, dizendo para ela: levanta e vai lá, põe as mãos sobre ele, ora, porque hoje eu, o Senhor, vou curá-lo. Isso aí é só Deus. E ela saiu da igreja, ligou o telefone, e o marido dela ligou, o Carlos, dizendo para ela ir para o hospital porque o filho estava morrendo.
e já fazia mais de um dia que a febre dele estava muito alta e eles não conseguiam fazer baixar, e os batimentos cardíacos dele então estavam em 70. Uma criança passa de 120, né, moço? E ela foi correndo ao hospital, chegou lá, ele nem fosse para falar, tinha mais o Carlinhos. Carlinhos com uns 8 anos de idade, nem fosse mais para falar, e ela disse para ele, estaria orando que o amigo dele disse que curaria ele. Começou a orar com ele. Em 15 minutos, pastor, houve um alvoroço naquele hospital. 15 minutos. A enfermeira chorava e dizia, eu não sei o que está acontecendo. A febre desapareceu, o batimento cardíaco subiu. Eles ficaram 3 meses fazendo análise neles, exame, porque não acreditavam. Tentavam encontrar onde eles haviam errado. 3 meses até que chamaram ela e disseram, o teu filho está curado, não tem mais nada. Aleluia! Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o teu Deus. É o teu Senhor. Vamos glorificar a Deus. Diga glória a Jesus. Glorifica o teu Senhor. Exalte ao teu Salvador. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Este Deus maravilhoso. Muitos desviados voltando, muitos desviados, uma coisa maravilhosa. Muitas pessoas que viviam enganadas se convertendo a Jesus. Uma obra linda da parte de Jesus. Há 7 anos atrás em Lisboa não tinha, ou há 6 anos e meio atrás, não tinha uma juventude. Não tinha uma juventude lá. Não tinha o departamento de jovens. E hoje, nas 2 áreas, tem uma linda juventude. Com dezenas de jovens. E começou porque um jovem aqui de Caxias do Sul foi para lá, eu dei abrigo para ele, foi para minha casa, e esse jovem teve muitas oportunidades lá para se legalizar, que é importantíssimo no imigrante, trabalho para ganhar melhor, e ele abriu mão de todos porque comprometia aquilo que Deus havia confiado nele, era cuidar de uma jovem, que era a Isabel, que era a única batizada, e mais uns 2, 3 jovens que estavam vindo. E ele pegava trabalhos que possibilitavam ele cuidar desses jovens. E Deus foi abençoando e acrescentando o número de jovens, salvando jovens, batizando jovens com o Espírito Santo. Surgiu uma linda juventude. Esse jovem casou com a irmã Taliene e hoje é o pastor da área de Lisboa. É coisa maravilhosa. Isso é lindo demais. Glória a Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar aqui uma palavra com os irmãos. Em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os irmãos podem permanecer assentados, continuando com reverência a palavra de Deus. 2 Coríntios 12, versículo 1 a seguir. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, bastarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no
corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo teve experiências lindas com Deus. Teve revelações da parte de Deus, das quais ele escreve nas 13 cartas do Novo Testamento, e foi da sua autoria, ou escrita de próprio punho, ou ditada para que o outro escrevesse, podendo ser 14 se nós contarmos o livro de Hebreus, que ele é um dos possíveis escritores. Era um homem muito usado por Deus, milagres para a ressurreição de mortos. Foi um homem que foi instrumentalizado por Deus de uma maneira maravilhosa. E ele escreve aqui mais uma das suas experiências, mas ele não cita o seu nome, mas está falando de si mesmo, porque ele entende que não devia se gloriar de nada, não devia atribuir a si, a razão do resultado, mas entendia que se devia falar alguma coisa, falar então de Deus, ou daquele que é a razão do resultado, daquilo que ele havia alcançado. E ele então começa falando que conhecia um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E ele diz que a experiência que este homem viveu foi uma experiência tão viva que ele não sabe dizer se foi o corpo, a matéria que entrou lá, ou foi arrebatado em espírito. E ele repete isso por 2 vezes, tanto que isso marcou a sua vida. E ele então diz que o lugar que ele foi ao paraíso, e que ele lá ouviu coisas inefáveis, coisas tão santas, que ele não podia nem proferi-las aos homens, de tão santas que eram as palavras que ele ouviu, as coisas que ele ouviu lá. Aleluia! E aí ele diz: disso me gloriarei, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus realiza, e não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. O apóstolo Paulo, ele tinha isso muito vivo, ele tinha essa percepção de quem era Deus e quem era Paulo. E isso fazia com que ele vivesse
experiências das quais ele relata aqui que aquilo que ouvia nem mesmo podia referir. O apóstolo Paulo ele tinha isso, e esse discernimento que o poder era de Deus e dele a fraqueza. Paulo entendia perfeitamente isso, que tudo aquilo que ele vivia, tudo aquilo que se fazia por intermédio da sua vida, os milagres, as sobrenaturais, a ressurreição, as visões, as revelações, tudo aquilo que se dava por intermédio da vida de Paulo, Paulo sabia que não era ele, não era dele aquilo, que aquilo era o poder de Deus, e que dele era a fraqueza. E ele não misturava essas coisas. Então, de Deus o poder, de Paulo a fraqueza. Aleluia! Glória a Jesus. E ele diz então que, mesmo o apóstolo Paulo tendo, irmãos, esse discernimento, que dele era a fraqueza e de Deus o poder, mesmo tendo isso, havia um risco de ele se ensoberbecer. Então você observa que quantas vezes nós falamos, eu não sou nada, e falamos a verdade. Quantas vezes nós dizemos, que somos pó, e falamos a verdade, somos mesmo. Mas mesmo sabendo disso, há uma possibilidade de nós nos ensoberbecer. Por quê? Por causa daquilo que Deus faz. E nós cruzar essa linha que divide o poder é de Deus, a fraqueza é minha, e passar a pensar que o resultado se dá por minha causa e não mais pelo poder de Deus. Me levar a pensar que as coisas estão acontecendo porque sou eu que estou ali, porque sou eu que estou fazendo, porque sou eu que estou cantando, porque sou eu que estou pregando, porque sou eu que estou evangelizando, porque sou eu responsável do departamento X, Y, S, agora porque sou eu, porque depois que eu, para que não houvesse esse risco do apóstolo Paulo atribuir a si aquilo que era fruto e obra de Deus, foi-lhe posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, para que não corresse o risco dele se sobreviver, ou para livrá-lo deste mal terrível. O espinho é uma coisa terrível. Eu fui limpar um dia um lugar para uma Silvana sentar, e quando passei a mão entrou um espinho neste meu dedo indicador, ficou por uns 6 meses ali. Eu precisei marcar uma consulta e me encaminharam para uma cirurgia no dedo para arrancar aquele espinho. Eu, quando mexia o dedo, sentia o espinho dentro, o dedo, ele me doía, me incomodava, eu sentia, ficou ressaltado aqui, apertava, se encostava, doía, se mexia, doía. É uma coisa terrível. Agora imagina um espinho na carne, e além disso, Paulo refere-se
a sua fraqueza, que não é sinônimo de pecado. Fraqueza é sinônimo de pouca força. Fraqueza pode ser falta de visão. Fraqueza pode estar em uma dificuldade de déficit de atenção, é uma fraqueza. E quantas outras fraquezas, dificuldades inúmeras que as pessoas têm, são fraquezas que dificultam para que nós venhamos fazer aquilo que torna-se uma dificuldade, né? Para se fazer tantas coisas. Se nós dizemos, se eu não tivesse esta fraqueza ou esta dificuldade, eu produziria mais. Pensamos assim. E o apóstolo Paulo tinha uma fraqueza que levou ele a buscar a Deus. Ele tinha uma debilidade que levou ele a buscar a Deus e ele clamar a Deus por 3 vezes, para que Deus viesse tirar isso da sua vida, tirar aquele espinho. E que ele acrescenta dizendo que além de ser um espinho na carne, era um mensageiro do diabo que lhe esbofeteava e fazendo menção de alguém que está dando murro e enchendo de soco constantemente. Agora tu imagina, ele diz assim: olha, isso para mim é como um espinho na carne, algo que está ali me maltratando, me causando dor, desconforto todos os dias. Mais do que isso, é como alguém me esbofeteando, enchendo de murro o meu rosto, me enchendo de soco. Aí ele diz: Deus, move isso. Como eu vou fazer a obra de Deus com isso? Como eu vou fazer a obra de Deus assim? Eu tenho, se fosse falar da fraqueza de algumas pessoas que têm dificuldade de locomoção, né? E pensar: Senhor, quanto isso dificulta para mim fazer a obra de Deus. E o apóstolo Paulo foi buscar a Deus: Deus, move isso da minha vida. Imagina tudo aquilo que Deus já fazia pela vida dele. O apóstolo Paulo pensava: se isso ser tirado da minha vida, poderei fazer mais. Isto é um engano. Por quê? Porque daí Deus diz para ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por isso ele disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Apenas a palavra do original aperfeiçoar é completar, ir até o fim. Então ele está dizendo: a minha graça, a graça, a Bíblia Sagrada diz que, e os irmãos estudaram aqui a revista da graça, que ela é muito mais do que um favor. A graça é poder de Deus para salvar. A graça é poder de Deus para educar. A graça é poder de Deus na vida do homem para levá-lo a ser regenerado, transformado. Graça. Então Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder completa o que te falta. O meu poder vai fazer o que tu não consegue fazer. O meu poder vai realizar aquilo que tu não consegue realizar. Isso vai fazer com que tu viva uma vida de dependência de mim, sabendo que tudo aquilo que eu confiar nas tuas mãos será concluído não por tua força, não pela tua sabedoria, não pelo teu conhecimento, mas tudo aquilo que eu confiar em tuas mãos vou te dar. A conclusão será pelo meu poder, porque eu aperfeiçoo, eu completo. É o poder de Deus que sempre trará o resultado das nossas vidas. Aleluia! Aleluia! E diante, irmãos,
Bíblia Sagrada diz que Deus rejeita o soberbo. Tão terrível que é. Deus estava dizendo para o apóstolo Paulo, imagina Deus ouvindo dizer assim: este espinho dói mesmo, Paulo, eu sei que está te doendo. Ser esbofeteado é terrível. Tu já imaginou alguém te enchendo de murro o teu rosto? É terrível. Mas Deus disse assim: melhor isso do que tu se submeter. A soberba, Paulo, é tão terrível que este espinho torna um benefício para ti. Este esmurro diante do mal que ela pode causar na tua vida torna-se um benefício. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O poder de Deus, a graça de Deus se aperfeiçoa, completa aquilo que nos falta. Por essa razão, irmãos, você observa que a igreja de Jesus, ela cresceu na humildade, pois a humildade é fruto de Deus, agrada a Deus. Deus habita no humilde, o quebrantado de espírito, o humilde, Deus habita com ele. Ele habita no alto dos céus e com os quebrantados de espírito. Então, a humildade atrai Deus. Aleluia. E a igreja de Deus cresceu porque você observa que quando olha para a igreja primitiva, o próprio apóstolo Pedro, a Bíblia diz que ele era um homem douto, era um homem que não tinha estudo, um homem que não se sentaria jamais com os doutores da lei para discutir sobre a lei, porque não tinha formação alguma para isso. Mas a Bíblia Sagrada diz que aquele homem douto, ele desfrutou, ou ele, aleluia, teve na sua vida a graça de Deus. E a graça de Deus, o poder de Deus se manifestou na vida do apóstolo Pedro. E então isso fez com que os homens intelectuais desfolhassem e dissessem: mas ele não é um homem douto. Eles não conseguiam dizer: mas como é que ele fala desse jeito? Como é que ele sabe isso se ele é um ignorante? E o apóstolo Pedro era um ignorante? Era um douto? Claro que era. Mas o que acontecia com aquele homem douto, aquele ignorante, em muitos aspectos? O que acontecia com ele? Ele vivia o poder de Deus. E o poder de Deus manifesto na vida do apóstolo Pedro fez com que aquelas autoridades dissessem: isso não é um homem douto, mas então é que ele esteve com Jesus. Isso é fruto do céu, isso é fruto de Deus. Isso é fruto de Deus. Aleluia. Então, se nós, irmãos, a fraqueza existe no ser humano, e como eu disse, ela não é sinônimo de pecado. Por quê? Porque a igreja do arrebatamento, a Bíblia a nomeia como uma igreja de pouca força. Pouca força é fraqueza, fraqueza é pouca força. Mas na sua pouca força, na sua fraqueza, ela não nega o nome de Jesus. Aleluia. E na sua pouca força, na sua fraqueza, ela não deixa de fazer a obra de Deus. Aleluia. Não é porque tem um déficit de atenção que diz assim: eu não consigo meditar.
Quem tem déficit de atenção é uma luta, porque qualquer barulho tira a atenção dele. A pessoa está ali tentando meditar, ler 2, 3, 4, 5, 6 vezes o texto. Tem pessoas que não conseguem memorizar as coisas, e aí diz assim: meu Deus do céu, olha só, eu leio, e depois que leio, me esqueço daquilo que eu li. E li 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E alguém diz assim: mas então não tem como ser um pregador, isso é a tua fraqueza. Mas o poder não é teu, a fraqueza é tua, o poder é de Deus. Por isso Deus disse no apóstolo Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O que a tua memória não consegue guardar, tu lê, e tu não consegue dizer assim: meu Deus do céu. Quando tu vai pregar, aí o Senhor diz assim: o que é que tu lembra? Nada. Então o meu poder vai se manifestar. Aí o Espírito de Deus vem e te faz lembrar todas as coisas. E aí, o que acontece? Aí você se gloria na tua fraqueza. Você diz: meu Deus do céu, Senhor, eu não lembrava de nada, mas de repente o céu se moveu, a glória de Deus desceu e me fez tão claro, me fez entender tão bem, me fez lembrar de todas as coisas. Aleluia! Eu estava um dia andando, saindo de uma cidade para outra, e liguei o rádio e estava dando um programa do nosso ministério, e eu comecei a ouvir uma mensagem que já estava andando, e depois de estar ouvindo aquela mensagem, eu estava em dúvida, pensando: sou eu que estou pregando? E aí eu conhecia a minha voz, eu disse: mas a voz é minha. Mas eu ouvia a mensagem e dizia assim: mas eu não sei isso. Eu tentava recordar, dizer assim: se sou eu, como é que eu falei isso? E eu comecei a chorar, ficar ouvindo uma mensagem que eu preguei, mas que a glória é toda de Deus. Por quê? Porque era manifesto o poder de Deus, amém? E eu dizia para Deus: Senhor, não sou eu, isso não é meu, isso não é fruto da minha capacidade, isso é bondade e poder do Senhor. Aleluia. Então, se você pensa em fazer a obra de Deus com as tuas forças, com o teu entendimento, tem pessoas que dizem: depois que eu fizer um curso de teologia, aí eu vou sair pregado. Tu não sabe o que tu está falando, tu quer fazer a obra de Deus contando com as tuas forças, contando com a tua sabedoria, contando com as tuas habilidades, contando aí com os teus talentos. Não, a obra de Deus não se faz, aleluia, com aquilo que eu sei. A obra de Deus não se faz com a habilidade, com a sabedoria, com o talento que se tem. A obra de Deus se faz com o poder de Deus. É o poder de Deus. A obra de Deus se faz com o poder de Deus. Nós nos apresentamos a Deus com a fraqueza, e Ele se apresenta com o poder. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Tem irmãs que têm tantas dificuldades, são tão tímidas, isso é uma fraqueza, uma debilidade. E mesmo com essa debilidade, mesmo com essa fraqueza, elas vão lá e fazem, e aí Deus abençoa, e alguém diz: olha que coisa maravilhosa, que tremendo, e a irmã fica toda constrangida e diz assim: não, mas eu não sei, mas eu não consigo. Mas como é que não consegue acontecer? Não consegue mesmo. Por quê? Porque dela é a fraqueza, e de Deus é o poder. Aleluia. Diga: Senhor, a fraqueza é minha, o poder é teu. Diga para Deus: a fraqueza
desequilibrar a nossa fé, porque esse problema faz nós pensar que somos nós. Aí Deus diz assim: Paulo, eu vou deixar esse espinho aí, e tu levando essas bofetadas. Por quê? Para ti não esquecer quem tu é, Paulo. Para ti não esquecer que a fraqueza é tua, que tu nunca vai conseguir se livrar disso. Porque se tu pudesse, tu já tinha se livrado. Então, toda vez que tu sentir o espinho, tu vai saber: meu Deus, eu não consigo me livrar disso. Toda vez, Paulo, que tu sentir essas bofetadas, tu só vai dizer quem tu é, tu só vai se sentir quem verdadeiramente tu é. Isso vai te fazer se sentir o que tu é. Aí a pessoa está ali. Eu fui conversar com uma professora um dia, e eu estava com uma causa justa, e estava defendendo algo que era justo, mas aquele dia eu fui conversar e aquela mulher me humilhou muito, e eu comecei a falar com ela e não conseguia dizer nada para ela, e quando tentava dizer, me perdia. Foi uma coisa terrível. Eu saí de lá, falando com Deus: Senhor, mas olha essa linha. Aí Jesus disse assim para mim na rua, eu conversando com ele: isso foi por causa da tua soberba. Tu te ensoberbeceu. Por isso passou por isso que passou. Porque Deus nos deixa só com a nossa soberba. O poder dele não se manifesta na soberba, ele se manifesta na fraqueza, quando nós estamos em condição de dependência, não de arrogância. Quando nós estamos lá dizendo, aleluia, tem pessoa, irmão, é aquela quando vai pregar, aquela luta, quando vai cantar, é aqueles nervos do Senhor: oh meu Deus, tem misericórdia, oh Jesus, tem misericórdia, está lá clamando: Deus, tem compaixão, me ajuda, e lê uma vez, lê duas, aleluia, está ali. Tudo isso é o que? Isso é dependência. Tu está dizendo para Deus: Senhor, eu sei que eu não tenho, eu sei que eu não sou, eu estou aqui sabendo que se o Senhor não fizer, não vai acontecer. Se o Senhor não batizar, ninguém fala em língua estranha. Se o Senhor não curar, não tem maravilha na igreja. Eu estou aqui reconhecendo, ó Senhor Deus, que a fraqueza é minha, mas o poder é teu. O poder é teu, o poder é de Deus. E este poder de Deus se manifesta na tua vida, se manifesta no meio da igreja, se manifesta no departamento que tu lidera. Este poder de Deus se manifesta quando tu canta. Este poder de Deus se manifesta quando tu prega. Este poder de Deus se manifesta quando tu evangelista. Aleluia! Este poder de Deus se manifesta. Aleluia! Quantas pessoas, irmãos, que pregaram o evangelho. Quando eu me transporto há anos atrás, há mais de 20 anos atrás, com 15 anos de idade, ganhando alma, 16 anos ganhando alma, e ganhando muita alma. E aí eu vou, aquele tempo atrás, tentar pensar quais eram as palavras bonitas que eu usava, qual era o conhecimento que eu tinha. Nenhum. Novo convertido. Aí reunia algumas apostilas, e aí ele falava de Jesus para as pessoas, e uns riam e duvidavam, e eu continuava firme, falando para eles: Jesus faz, Jesus salva. E aí ia com eles lendo aquelas apostilas, lendo, botava uma fita de uma pregação ou um domingo. Aí nós só se damos conta de uma coisa, que aquelas pessoas se converteram, não foi por a nossa oratória, não foi
faz com que a igreja subsista. Feche os teus olhos, por favor. Levante a tua mão aos céus, se tu puderes, se tu quiser. Aleluia. Diga para Deus: Senhor, é o meu poder. Minha é a dificuldade, minha é a debilidade, minha é a fraqueza, mas o poder é Deus, Senhor. Deixa o Espírito de Deus te mover na tua vida, pelo poder de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor te renova, Deus te renova, o Senhor te batiza com o Espírito Santo, o Senhor te levanta com seu braço forte. Vamos nos colocar em pé, por favor. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus Cristo. Vamos estar orando esta noite, vamos orar ao Senhor. Deus, esta noite quer usar a tua vida. Deus, esta noite quer, aleluia, glória a Deus, te levantar para ser um missionário, um obreiro da casa do Senhor, uma obreira da casa do Senhor, um líder de departamento. Aleluia. Você vai dizer: mas eu não tenho condições. É verdade, tu não tem condições, por isso o poder é de Deus. Lembre-se, a obra de Deus que faz pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus que a obra de Deus que faz. É pelo poder de Deus que as almas se convertem. É pelo poder de Deus que as vidas são transformadas. É pelo poder de Deus, é pelo poder de Deus. Quantos esta noite entenderam isso? E querem, em nome de Jesus. É pelo poder de Deus que este milagre vai acontecer na tua casa. Tu observe, irmãos, quando nós começamos a ligar as coisas a nós e começamos a achar que depois que nós fazemos isso, fizemos aquilo ou aquele outro, não. Lembre-se de uma coisa: o espinho vai continuar aí. Toda vez que tu for fazer alguma coisa, tu vai sentir ele. Vai ali. Aí tu vai dizer: Senhor, isso só acontecerá pelo teu poder. Aleluia! A graça te bastou. O poder de Deus completa. O poder de Deus completa. Aí você vai chegar, está lá o pastor ali. Eu precisava chegar até lá. Aleluia, glória a Deus. Pastor aqui, pastor Roberto, precisava chegar até lá, mas a dificuldade, a debilidade dele levou ele até o meio do caminho. Aí o Roberto: Senhor, eu precisava tanto chegar até lá. Olha só, se o Senhor fizer isso, fizer aquilo, eu vou chegar lá. Aí Deus disse: Roberto, aleluia, tu não precisa disso que tu está dizendo. Eu não preciso tirar este espinho para te chegar lá. Eu não preciso fazer isso que tu quer que eu faça para te chegar lá. Para te chegar lá, Roberto, o que tu precisa é do meu poder, porque o meu poder vai e leva você aonde você não consegue ir. O meu poder completa aquilo que te falta. Tu está entendendo, aleluia? Você, olha só, aleluia, há jovens aqui, há irmãos e irmãs que dizem assim: não, quando eu parar de fazer isso, eu volto para a igreja. Quando eu parar de fazer aquilo, eu volto para a igreja. Quando eu parar de fazer isso, eu me converto. Então a pessoa está: quando eu comecei na igreja, eu amava jogar futebol. Aí eu pensava assim: o dia que eu conseguir, parar de gostar disso,
e eu me converto. Então eu não vou se levantar, mas eu quero aceitar Jesus, porque vai que eu não consigo. Então eu comecei a ir com desejo de aceitar Jesus, mas pensando assim, mas vai que eu não consigo. Vai. Glória a Deus. Se eu ficasse nesse sentimento, ia estar até hoje. Mas eu entendi que eu jamais seria um vencedor por mim mesmo. Mas quando o poder de Deus se manifestou, este poder me educou a rejeitar as paixões mundanas, aleluia, a viver neste presente século de forma sensata, justa e piedosa. Este poder de Deus que vai fazer com que tu seja um novo homem, uma nova mulher. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você nesta noite que quer clamar a Deus, você que vai dizer: Senhor, aleluia, eu preciso da tua graça. Eu já entendi, Senhor, que este espinho vai ficar aqui. Então eu só preciso da tua graça. Me dá a graça. Manifesta o teu poder, Senhor, para que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça, para que eu realize o que o Senhor quer que eu realize. Manifesta, todos querem, aleluia. Saia do seu lugar, por favor. Venha aqui. Arai com